Bem, está aqui um código que eu depois vou colocar na página, portanto não preciso me preocupar demasiado em estar a copiar ou não. Que tem aqui um GUI com mais código do que vimos na semana passada. Tem aqui o dispenser, basicamente igual àquele que já tínhamos visto, ou muito parecido. Tem aqui as classes que são do modelo, portanto não tem nada a ver com a interface gráfica. E que são aquelas que estão a ser testadas pelo código de teste, né? Está aqui. Isto é um código que testa este conjunto de classes e que foi aquilo que andávamos a fazer até antes da Páscoa, né? Até começámos a falar de interfaces gráficas. O que está aqui de novo neste momento é esta classe que vai construir e definir a interface. E também tem aqui este ficheiro CSS, que é um tema que se vai falar amanhã na aula prática, que no fundo é a forma de especificarmos o aspecto da coisa. Mas agora vou-me focar primeiro, depois podemos olhar um bocadinho mais para este código com o tempo que sobrar, mas o tema agora principal era perceber como é que nós podemos fazer a ligação deste código que gera a interface gráfica com o código que não tem nada a ver com a interface gráfica, portanto com o nosso módulo, de forma a que exista realmente o máximo de independência possível. Digamos que haja o mínimo de dependências, melhor dizendo. E para que é que isso interessa? Interessa para que quiséssemos em qualquer altura tirar daqui esta classe que trata da interface gráfica e colocar outra, mantendo este código igual. Portanto, o código que é do modelo deve ser reaproveitável para outro ambiente que utilizasse outro código completamente diferente para a interface gráfica. E o exemplo aqui mais óbvio, aqui no caso do Java, será pegar neste código e quiséssemos pôr este programinha a funcionar em Android, por exemplo. Então, o que acontece é que o Android vai gerar, se for fazer um projeto Android, ele gera para ali uma data de coisas. Quase todas elas têm a ver com a interface. Porque o problema complicado depois, neste caso, ia ser de facto a interface. E lá, no meio daquelas coisas tudo que ele gera que tem a ver com a interface, nós devemos ser capazes de pegar aqui neste nosso código, colocá-lo lá, e aquilo, com o mínimo de trabalho, devíamos conseguir ligar esse outro código de interface do Android, que é diferente aqui da nossa dispenser GUI, que está a usar JavaFX, e ligá-lo, ligar esse código de interface que nós vamos ter que fazer no Android ao nosso código modelo, que não tem nada a ver com a interface, com o mínimo de esforço. Ou seja, o que a gente quer é poder tirar daqui este GUI por outra coisa, muito diferente, eventualmente, que continuasse a usar sem termos de fazer alterações ali aquele conjunto de 4 classes. Então, como é que é feita aqui a comunicação entre estas duas partes do programa? Lembrem-se que o Model View Controller, em rigor, tem 3 partes. O Model View Controller. Mas como também já falámos na semana passada, quando o código ou as bibliotecas ou os frameworks que resolvem a questão do view, ou seja, de botões EQA, radio buttons, que menus, que paints, que lá o que for, que janelas, o código que disponibiliza isso também está logo muito associado a ele a forma de especificar o tratamento dos eventos. Então, digamos que a classe que trata de um botão e põe o botão no ecrã também tem lá, na mesma classe, a forma de dizermos como é que havemos de dizer que o código deve ser feito quando carregamos no botão. E então isto significa que, na verdade, o view e o controller normalmente estão muito ligados. Porque o mesmo conjunto, o mesmo bloco de código que trata do view trata, por assim dizer, do controller. No sentido que nos diz que é assim que temos que dizer como é que, ou qual é o código que vai ser executado. Então a verdadeira separação que nós podemos conseguir é mais importante, digamos assim, é entre o model e o view controller. E nós vamos aqui nesta disciplina apontar muito neste sentido. Dentro do código da interface, claro, também devemos ter o código mais arrumadinho possível e legível, isso é uma regra geral, não é? Mas em termos da arquitetura do programa, a nossa maior preocupação vai ser separar
No fundo, isto está aqui separado entre os dois packages. O que não tem nada a ver com a interface e o que tem a ver com a interface. Bom, então neste momento, o que tem a ver com a interface está tudo numa classe. O que não será sempre assim, mas por enquanto o código ainda está relativamente pequeno e temos só numa classe. Se tivéssemos mais, isso significava que neste pacote aqui íamos começar a colocar mais classes que tivessem a ver com a interface. Portanto, nós se fizermos mais tarde uma caixa de diálogo, provavelmente vai ser uma classe separada. Podemos fazer uma caixa de diálogo à nossa medida, que estão lá determinadas coisas. Então o programa deixa de ter uma única janela. Isso é o mais óbvio, né? Se o programa tiver mais do que uma janela, essa outra janela será outra classe. E será mais uma classe que vai ficar aqui na parte da interface gráfica. Neste momento só temos uma, que é a nossa application, e que tem lá dentro o nosso stage, não é? Mas com o crescimento do programa, naturalmente, e da interface gráfica em particular, poderíamos passar até mais. Então, como é que fazemos a ligação daqui para o dispenser? Reparem, a interface gráfica pode assumir que está lá o modelo. Então, o que nós normalmente vamos fazer, e quando for outra interface gráfica, vai ter também que aceder ao mesmo modelo. Então, o que nós estamos aqui a fazer, neste exemplo, e que será um pouco a receita que vamos normalmente seguir, é dizer que o modelo faz parte da interface gráfica, faz parte no sentido que é aqui um atributo. E cá está, o nosso modelo é um objeto da classe dispenser. Lembram-se? No código de texto também fazíamos isto. Criámos um objeto da classe dispenser, que era a nossa máquina. Então, a nossa interface vai ter uma referência para a máquina. Que é para podermos pedir à máquina para fazer coisas. Nomeadamente, quando o utilizador carrega no botão, isso vem para o lado da interface, não é? Está aqui deste lado, quando o utilizador carrega no botão. Mas depois queremos o quê? Fazer alguma coisa que é o dispenser que deve saber fazer. Que é ou dizer que lhe dá uma moeda, ou dizer que é para comprar, ou dizer que é para cancelar. Então, quando aparece um evento aqui do lado da interface, nós pedimos ao model para fazer alguma coisa. Então, esta ligação da interface para o modelo é garantida através de um atributo que é uma referência para um objeto do lado do modelo. E normalmente é o objeto, digamos, principal, entre aspas. Isto nunca é muito bonito dizer que há um objeto principal na programação orientada para objetos. Não é? Mas é aqui, digamos, que é o objeto que acaba por ser a interface do modelo para o exterior. Que era como nós víamos a classe dispenser mesmo naquele código de texto. Não é? Quando a gente estava a querer simular aqueles cenários que estão ali no código de texto, o utilizador vai lá e diz que pôs uma moeda de 50 e de 20 e tal. Tudo isso era feito com a classe, com o objeto dispenser. Portanto, agora também a interface vai interagir com o modelo, vai interagir com o objeto dispenser. Mas aqui um diagrama que eu já tenho feito outras vezes. Portanto, nós temos aqui o nosso model, digamos assim. Que tinha o quê? Tinha aqui a dispenser e tem aqui mais outras coisas, não é? Tem aqui o moneybox e o product. Isto são as classes, isto é em termos de classes. E aqui o register. Pronto, tudo isto é um model, digamos assim. E o código de teste, o nosso código de teste, não é propriamente um pacote, não é? Mas tem aqui também um conjunto de classes, ela está organizada num conjunto de classes, o que fazia é testar aquelas coisas ali. Em especial o dispenser, os cenários mais interessantes eram com o dispenser, mas claro, também podia haver aqui classes para testar o register diretamente, ou até o moneybox. O que interessa é que este teste interagia com o modelo. Portanto, chamava métodos daqui. Certo? Isto foi o que andámos a fazer. Antes da Páscoa. Sempre a escrever código daqui, que depois íamos implementar aqui e depois testávamos para ver se estava a funcionar. Agora a nossa interface gráfica, o nosso GUI, na verdade vai ter aqui também as suas classes. Neste momento só tem uma, que é o GUI, este exemplo, o Dispenser GUI. E
Claro, depois podia começar a ter aqui mais. Mas, pelo menos uma, vai interagir também com algo ali do modelo. E, eventualmente, pode ser só com uma. Neste caso, não vamos precisar de mais. Porque, em termos de interação do utilizador com a máquina, a dispenser acaba por ser o ponto de entrada para todas as coisas que queremos fazer com a máquina. E o que acontece então? Temos aqui o nosso utilizador, contente de trabalhar com a interface. Interage com a interface. E a interface vai pedir ao módulo. Pronto. Digamos que o código teste é o domínio do programador, não é? Só o programador, que é um fulano mais esquisito, mas eu não sei desenhar, aqui, e aqui interage com o código teste. Um fulano mais sério. Interage aqui com o código teste e vê então se está a funcionar. Mas veja, com este código teste que nós fizemos até agora, ele só está a testar o modelo, não está a testar a interface. Para testar o código da interface, no fundo ter um código que faz de conta que é o utilizador, portanto um código que vai lá carregar os botões e esse tipo de coisas, é outro tipo de frameworks que nós vamos dar aqui. Também existem e que acabam de estar muito agarrados, claro, ao tipo de interface que estamos a falar. Não é? Depois tem que ser códigos que são capazes de perceber muito bem o código de interface ao ponto de simular o utilizador. Por exemplo, para os browsers existem coisas dessas. Para fazer de conta que a pessoa está lá e carregar em coisas numa página. Existe há muito tempo mesmo. Não é? Mas nós estamos só a fazer este teste do modelo e este aqui, o teste deste código, estamos no fundo a fazer à moda antiga, não é? Que é fazermos de conta de facto que somos o utilizador e verificar. O facto de já termos testado o modelo não tem garantias que esta partida não tem erros, não tem muito menos probabilidades de ter, não é? Porque temos a certeza. E se aparecerem erros, provavelmente, se nós temos isto aqui a funcionar bem, estes testes, se aparecer algum erro, muito provavelmente será neste código. Não é? Se não erro enquanto estamos a experimentar o programa. Então, o que eu estava a falar agora era como é que estabelecemos esta dependência, por um lado, de forma a que, se nós deitarmos mais tarde, podemos deitar fora esta parte da interface e colocar aqui outra, diferente, não temos que alterar nada no modelo. Vamos agora ver uma receita para isso. Não é única, de certeza, mas é uma que nós vamos usar. Então, para a interface gráfica acedermos ao modelo, ou seja, para, no fundo, completar o pedido do utilizador que ele carrega no botão e agora o botão é capaz de fazer qualquer coisa à máquina, nós vamos ter aqui deste lado uma referência para um objeto aqui. Portanto, é uma coisa mais normal possível, que é o mecanismo normal que temos feito. Uma classe precisa de outra, muitas vezes tem lá em permanência como atributo, ou recebe como parâmetro, um objeto da outra. Depois pede esse objeto, faz lá qualquer coisa. Temos a classe A, recebemos um B, depois assim, B ponto, e ela vai pedir qualquer coisa à outra. É o que estamos aqui a fazer. Dispenser GUI, vamos ter aqui um dispenser, que eu chamei aqui model. Um exemplo aqui, este código tem aqui muita coisa, não vamos ter tempo possivelmente para olhar para tudo, mas eu vou tentar descobrir aqui um botão para se perceber a ideia. Um botão que não fosse muito complicado, o que ele faz. Aqui, por exemplo, estão os botões das moedas, mas é capaz de haver aqui outro mais simples, Dubai. Está aqui o Dubai. O Dubai ainda é mais complicado. Bem, ele como tem aqui os updates e tal, também não há nenhum mais simples que outros, são todos parecidos. Vamos olhar para este, que são os das moedas. Quando carregamos num botão de moedas... vou executar isto só para vermos o aspecto disto, não é? Vamos só olhar para o código. Pronto. Isto é a janela, faz esta coisa toda. Isto pode parecer uma coisa relativamente sofisticada, mas não é. Isto ainda tem aqui muita coisa para melhorar. Nomeadamente, quando a gente altera o tamanho da janela,
isto começa a ficar tudo muito estranho, não é? Como estes botões começam a vir aqui para cima das coisas. Se diminuirmos também não... Se diminuir não é tão grave mesmo assim. Ele tenta fazer o possível, né? Quando já não tem espaço para a conversa é que começa a desaparecer o texto aqui em baixo. Mas, olha, para isto, queria mostrar é que quando carrega aqui em 20, ele alterou. Portanto, isto é a simulação da inserção de moeda de 20. Aqui ia ser uma moeda de 50, ele altera aqui. Como é que isto é feito? Temos aqui um array com os numerozinhos, um array de inteiros. E é definido aqui um event handler, desta forma abreviada. Nós falámos um pouco na semana passada. E vejam, o event handler, aqui está um bocado pequeno, não é? Vou estar com isto maior. Este event handler é H, é depois, não vamos olhar agora já para isto, vejam aqui em baixo, criamos o botão e depois dizemos aqui isto. Esta linha, espera lá, esta. Portanto, esta linha está a dizer que o botão, que na verdade são todos, que a gente está a percorrer o array das moedinhas todas e fazer o mesmo para todas. Para todas elas queremos criar um botão, queremos adicionar o botão a um VBox, isso é outra história, já falamos dela, que queria agora focar-me aqui na questão do tratamento do evento. Uma das coisas que fazemos é o que está aqui sublinhado. Dizemos ao botão que on mouse click queremos que eu faça o que está neste event handler. Ou, portanto, que peça a este event handler EH para tratar do mouse click. É o que isto significa. Portanto, dizemos set on mouse click este event handler. E o que é que ele vai fazer? Vai chamar o método que está lá do event handler. O que é o event handler? É um objeto que implementa a interface event handler, na verdade. E a forma mais abreviada de dizer isso é esta, que é uma espécie de uma classe anónima mais compacta, que falámos no final do último aula. Então dizemos aqui que um event handler é algo que simplesmente é este método, que recebe um evento, este é na verdade é um evento, e faz o que está aqui entre as chavetas. O que está aqui entre as chavetas são estas duas linhas. O que é que ele faz? Vejam. Agora tem aqui uma coisa, uma notação um bocadinho mais pesada, que é isto aqui. Isto podia aqui não estar. É outra vez a história do this. Só que agora tem aqui um this mais complicado. Vou fazer um bocadinho de parênteses para isto. Este this tem o nome da classe atrás. Dispenser GUI. Porquê? Se eu colocasse aqui só this, quero aqui diminuir isto, eu não me lembro da tecla. Dá-se aqui, diz. Por acaso ele não se queixou, agora estava à espera que ele se queixasse aqui de uma coisa. Porquê é que ele não se queixou? Porque deve existir aqui um insert coin. Insert coin. Olha, por acaso pensei que ele ia se queixar, a asneira minha. Porque aqui não está a fazer falta, ele está a conseguir resolver. Ou seja, quando eu digo que ele está a conseguir resolver, quer dizer que ele está a conseguir ver que este insert coin é da dispenser GUI. Não é? Portanto, que ele aparece aqui mesmo na documentação que o Eclipse gera. Portanto, este insert coin é o insert coin que está na dispenser GUI. E eu, por acaso, estava a pensar que ele não ia conseguir resolver isto porque isto é quase como se fosse uma nova classe, mas ele aqui consegue resolver. O que eu tinha aqui antes acaba então por ser exatamente igual. Ele consegue resolver qualquer uma destas. Então, isto apesar de não ser necessário, é importante perceber, aqui neste caso não é necessário, porque ele consegue perceber o quê. Mas o que é que significa? Significa que é um this do objeto dispenser GUI. Quando se tratam de classes internas, que falámos um bocadinho na semana passada, que é aquela situação que temos outra classe aqui dentro desta, isto é mesmo necessário. Aí é necessário, de certeza, que nessa situação há uma dúvida, que é, se nós não colocássemos nada, ele ia pensar que o insert coin seria dessa própria classe.
E para tornar claro que o InsertCoin que a gente quer não é o dessa classe onde ele está, mas é o da classe de fora, no fundo qualificamos o dis. Dizemos que é o dis da classe de fora. Porquê? Porque o objeto da classe de dentro está associado a um objeto da classe de fora e desta forma estamos a dizer que estávamos a aceder que de facto era o que queríamos usar era o objeto da classe de fora e não a de dentro. Pronto, mas nesta situação acabava por ser tudo idêntico. E o que é que ele então está a fazer? Pá, está a chamar o método InsertCoin. E esse InsertCoin está a receber um número. Isto tem que se ver ao contrário, não é? Portanto, ele vai ao evento, que é este parâmetro. O evento tem um método getSource que diz qual é o objeto que deu origem ao evento. E nós sabemos que é um botão. Então, estamos a fazer o caso para button. E este que é o caso para button, ao botão, é que pedimos o texto do botão. O botão, entretanto, ficou com o número como texto. Que é o texto do botão, que é o que está lá escrito no botão. Então pedimos o texto ao botão e depois convertemos o texto para inteiro, neste caso fazendo um new integer. Não é a única forma, mas é uma forma de fazer. E passamos então um número para o método InsertCoin. E depois a seguir estamos a fazer o update das labels. Então vamos ver o que é o InsertCoin. Este InsertCoin aqui. Porque reparem, é um InsertCoin aqui desta classe. Não é o InsertCoin lá da dispenser ainda. O InsertCoin é este que está aqui. Isto até podia estar a ser feito lá diretamente, não é? Mas vejam, este InsertCoin, que ainda é aqui nesta classe, a dispenser GUI, está a pedir ao módulo para fazer o InsertCoin. Portanto, é aquele exemplo em que a pessoa aqui, digamos aqui, fez uma ação equivalente a um insert e este vai, no fundo, fazer aqui o InsertCoin. Aqui ao modelo. E para isso usa o módulo ponto. Tá? A pessoa fez uma inserção e esta pediu aqui para fazer. Certo? Este update label, já agora, é assim, o update labels, este método que está a ser feito a seguir, faz outra vez a mesma coisa. Está a pedir pede outra vez ao modelo para lhe dar o total money, põe nesta variável, o inserted money põe nesta variável e depois vai às labels respectivas e coloca lá esses valores. Portanto, é a forma mais básica possível de fazer isto. Depois, mais tarde ainda devemos eventualmente ver outra forma de fazer isto, mas esta é uma forma muito direta. Ele pede a informação que precisa ao módulo, quer o dinheiro total que a máquina tem, quer o dinheiro inserido e utiliza esses valores para atualizar as labels. Portanto, utilizar aqui este requisito, somar uma string vazia para converter para texto. E foi isto que vimos ela aqui a fazer. Quando eu coloco agora aqui 100, não é? Eu passo aqui para 170 porque vai atualizar com o dinheiro que está na máquina. Voltando aqui, onde é que nós andávamos? Estamos aqui. Eu não consegui perceber esse dispenser GUI aí antes do disso. Qual? Porque o dispenser GUI antes do disso. Neste contexto não está a ser necessário. Nós Eu próprio estava a pensar que era necessário, mas não está a ser necessário. Nós estamos nessa própria classe, não estamos? Esse código não está na classe dispenser GUI. Nem por isso é que eu pensei que era obrigatório estar ali o dispenser GUI. Porque nem por isso não segui. Se repararem, nós estamos, o createCoins está na classe dispenser GUI, certo? E como tal, este código, à partida, neste nível, está todo na dispenser GUI. Está dentro do método createCoins, está na dispenser GUI. Mas aqui, quando estamos a definir o event handler, na verdade, isto é uma notação, foi a tal notação nova que surgiu no Java 8, que é uma espécie de uma classe dentro desta, que é um embrulhozinho para um método.
Falámos disso na semana passada. Isso vê-se melhor com a outra notação, porque aqui de facto não é óbvio que isto é outra coisa. A outra notação, vou fazer Também aqui. fizemos uma classe à parte e depois copiámos para dentro dessa. Pois, isto aqui é um bocado como se fosse outra classe, porque a notação, já vou sempre consigo fazer isto aqui, para vos mostrar. Era o event handler, o mouse event, pronto, também esta parte é igual, que está aqui. Era como se fizessem assim, h2 igual. E agora faziam aqui um new, faziam uma coisa destas, um new event handler. Agora aqui com parênteses. Já vim para aqui chavetas a mais. E tenho que reduzir aqui isto para ver aqui o erro. Pronto, ele diz que o H2 não está a ser usado, isso é o warning. Pronto, que ainda não estamos a usar o H2, é um facto. E depois reparem no outro erro. Vou ver se conseguia pôr isto aqui de maneira que se visse melhor. Sim. E reparem aqui no outro erro. O event tem de implementar o método abstrato tal. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a criar a tal classe anónima. O que é isso da classe anónima? É como se estivesse a criar um novo objeto de uma classe que implementa esta interface. Porque o event handler mouse event é uma interface. E então, ele está-se a queixar que agora isto está aqui entre chavetas, não tem cá nada ainda. E tem de implementar o método daquela interface. Isto chama-se uma classe anónima, porque a gente está a fazer um new de algo que não tem nome, mas que faz implementos do event handler. Se isto tivesse uma notação um bocadinho mais inteligível, seria algo assim. Diz classe, vou-lhe chamar aqui myClass, implement event handler, e aqui também provavelmente não teria os parênteses que só fazem um bocadinho mais de confusão. Mas a verdade, os parênteses estão aqui para tornar claro que está a chamar um construtor. Está a criar um objeto. E agora, é claro, ele não gosta nada disto, portanto eu não pus isto em comentário. E agora, se eu, aproveitando aqui o Eclipse, ele coloca-me aqui este método, o esqueleto do método aqui dentro, que é o tal método que tem que ser definido. Este handle. Este handle, na verdade, é este método que está aqui. Isto está aqui entre chavetas. É o que eu posso pôr aqui. Substituir também chavetas. E isto seria outra forma de fazer. Claro, agora aqui o E. Agora reparem, o E que está aqui e que ele está a queixar é porquê? Porque é este aqui. É este argumento. Este é. Pronto, e já não temos erros. Agora está a queixar-se que o EH2 não está a ser usado. Mas agora este EH2 podia ser usado onde está a ser usado o EH aqui em baixo. Que é a mesma coisa. Pronto, agora é o EH que não está a ser usado. Portanto, vejam. Agora aqui é mais claro que isto é outra classe. Portanto, agora deixa-me lá ver. Eu penso que aqui ele já se devia queixar se nós tirássemos daqui o dispenser GUI. Pois, aqui já se queixa. Mas isto são aquelas esquisitices da linguagem, não é? Ele agora aqui queixa-se não há cá nenhum insert coin. Portanto, ele diz assim: o insert coin is undefined for the type event handler. E por isso é que há pouco eu estava a pensar que ele aqui também tinha de estar. Mas curiosamente ele aqui consegue resolver. Aqui não. Faz algum sentido, porque este é de facto uma classe e nós podíamos vir aqui acrescentar outros métodos, se quiséssemos. Normalmente não se faz, não é? Mas podíamos acrescentar aqui outros métodos. Com esta notação, não. A ideia não é acrescentar mais nada. Estamos só a passar o método. Isto, na verdade, esta notação é uma abreviatura, digamos assim, desta quando só queremos mesmo este método, que é algo muito frequente. Quando só há um, sim. Quando só há, melhor dizendo, quando só há a obrigatoriedade de implementar um.
É exatamente porque esta interface só tem um método que nós podemos fazer esta notação aqui. Porque se tivesse 2, já tinha que implementar os 2, já não cabia nesta forma de dizer, não é? Se tivéssemos que implementar 2, estava aqui o handle, estava aqui outro. Porque isto agora aqui dentro é como se fosse de facto uma outra classe, não é? Nós aqui podíamos acrescentar mais coisas. Não é que se costume fazer nestas circunstâncias, mas isto podia ter aqui outras coisas. Podia estar por aí fora mais coisas, não é? Porque é uma classe, não é? Podia ter aqui mais coisas. Portanto, vejam, aqui ele diz, não há aqui um insert code dentro desta classe. E daí é que temos que colocar o dispenser GUI aqui para quê? O que é que isto diz? Isto é o nome técnico disto é um desqualificado. Que é para nós dizermos que o dis que estamos a falar é da classe de fora e lá fora existe de facto um insert coin, que foi aquilo que vimos há pouco. Lá fora, no dispenser GUI. Portanto, porque esta funciona aqui como uma classe interna, anónima, embora não colocámos nome, não é? Classe dispenser GUI. É como se fosse um disk estático. Está de fora. Depois não é bem estático, é mais complicado que isso. Pois, mas o facto de pôr o nome da classe parece que é estático, não é? Mas não é estático, porque na verdade este é um objeto e o que está por trás também é um objeto. E se houver outro objeto de dispenser GUI, neste programa não há, mas se houvesse outro dispenser GUI, havia de facto outro objeto de dispenser GUI, aqui criávamos um outro objeto que estava associado a esse outro objeto. Há uma relação deste objeto com o objeto que está por trás. Mas são os dois objetos, não são classes. O nome da classe só está aqui para tornar claro qual é o objeto de que estamos a falar, na verdade. É um objeto do tipo dispenser GUI, neste caso. Se nós colocarmos o dispenser GUI, o dis passa a ser um objeto desta classe onde estamos, que é esta aqui entre chavetas. Pronto, mas curiosamente ele aqui, aqui é mesmo preciso, curiosamente ele aqui já não nos obriga a colocar o dispenser GUI. Mas agora é melhor contar a história toda. Se nós não colocarmos aqui nada, ele também não se queixa. Pronto, e agora chegamos à conclusão que a maior parte das pessoas fazem isto. Porque, como eu já vos disse, a maior parte das vezes, e mesmo nos livros e por aí fora, o pessoal não põe os dis. Como eu tenho estado... Nós aqui temos sempre insistido para dizer para vocês colocarem, não é? Se não colocarem os dis, ele vai... Nós estamos a ser explícitos, então ele tenta resolver da melhor forma que consegue. E se não colocarem nada, ele vai à procura de onde é que há um insert coin. Então vê que não há aqui nenhum insert coin, mas vê cá a seguir e resolve. Agora, se nós colocamos ali um dis como eu tinha, estamos a dizer, somos nós a ser esquisitos, né? Estamos a dizer, não, eu quero um insert coin daqui. Então ele aí diz, não, então, mas aqui não há nenhum insert coin. Não é? Estão a ver a lógica? Portanto, quando a gente não diz nada, ele vai à procura da melhor solução. Quando a gente diz... É porque à partida queremos mesmo aquela. Né? E então ele aí diz, não, mas aqui não há cá nenhum insert coin. Portanto, há essa questão. Mas nós aqui vamos continuar com esta teimosia de colocar explicitamente. Agora, aqui é mais desculpável. Isto é uma coisa nova e não temos regras de estilo para isto, não é? Mas aqui é mais desculpável não colocar. Porque, repara, exatamente pela mesma razão que ele também depois não se queixa. Enquanto que aqui, pronto, isto é uma classe, aqui tem mais coisas. Aqui estamos só mesmo a querer passar um método. É só um miolo do método, na verdade. Então este insert coin não pode ser outro que não o que está aqui mais abaixo. Pronto, agora eu, pessoalmente, ainda gosto mais de ter aqui o dis, mas nesta situação, se vocês não quiserem, até porque toda a lógica desta notação é tão bem, não é só isso, mas é tão bem ser menos verboso, não é? Escrever menos. Aqui estamos só a passar a funçãozinha com a notação quase mínima possível, não é? Temos um parênteses, uma setinha, e depois entre parênteses, entre chavetas, o código. Portanto, aqui estamos, de facto, temos uma notação que corresponde realmente a passar uma função por parâmetro. E uma função anónima, aquilo que se chama uma função lambda.
porque tal como aqui é a classe que não tem nome, a gente apenas diz que ela está a implementar a interface, aqui é a função que não tem nome. Se parar aqui na linha não tem essa função que está a ser passada por parâmetro. No entanto, ela tem o parâmetro e tem o que faz. Tipicamente usa do parâmetro, senão, por isso é que ele está ali. Embora não fosse obrigatório usá-lo, né? Mas estamos a usá-lo aqui para pedir, para sabermos qual foi o botão que chamou. Desta forma, este método serve para todos os botões, porque cada vez que é executado ele vai ver qual foi realmente o botão, que é para obter o texto do botão, que é para, no fundo, saber se foi o de 5, o de 10, o de 20, o de 50, etc. E sabendo isso, já pode então passar o número do botão para a função insertCoin e vai então inserir 5, ou 10, ou 20, ou 50 dinheiro na máquina. Está claro isto? Pronto, isto depois convém olhar para isto e mexer um bocadinho, não é? Mas é importante perceberem aqui este paralelismo. Em termos de nomes, eles na Java agora chamam isto uma interface. Estas interfaces que só têm um método chamam-lhe agora interfaces funcionais, também, acho que é um dos nomes, no sentido que podem ser facilmente substituídas por uma função, não é? É uma functional interface. Bom, então o que é que nos falta agora? Era ver como é que seria feita a comunicação no outro sentido. Se nós, por acaso, neste momento acho que ainda não está aqui a ser feito, mas se ali no dispenser nós quiséssemos chamar alguma coisa aqui da nossa interface, é que já é um caso um bocadinho mais complicado. Porquê? Porque nós estamos a pensar, o modelo está sempre cá, né? Temos aqui um modelo muito bom, podemos usar isto de todo lado. E agora, a interface é que pode mudar. Isto é a interface que nós temos aqui para trabalhar aqui com o JPFX. Se quiséssemos pôr no Android, por exemplo, isto vai tudo fora e vem para aqui aquela parafernália toda do Android, mas o módulo é para estar igualzinho. Então, como é que a gente pode, num modelo, fazer um mínimo de alterações para que agora esse modelo continuasse a funcionar com outra interface cá fora? Então vejam, a mesma solução que usámos aqui já não é grande coisa. Ou se a gente agora tivesse aqui um objeto do tipo dispenser GUI dentro do dispenser, isto depois desaparecia, não é tão claro. A gente pode não dar jeito nenhum ter lá outra dispenser GUI lá do outro lado. Então há aqui uma forma um bocadinho mais interessante de fazer a coisa, que é criamos, digamos assim, nós, dizendo de outra forma, o que realmente nos interessa, ao fim e ao cabo, é do lado do modelo chamar um conjunto de métodos aqui deste lado. E queremos é que quando isto desapareça e é substituído por outra coisa, também é interface, esse conjunto de métodos continue a lá estar. Não é? Portanto, mesmo que isto desapareça, tem que haver algum objeto aqui do lado da interface que tenha lá esses métodos que nos interessam. Uma coisa muito simples. Imagina que nós, do lado do modelo, portanto, do lado do dispenser, aqui, havia aqui um sítio qualquer que nós queríamos... Não, isto é o dispenser test, calma, não é dispenser, dispenser. E que queríamos que ele, em determinada altura, queria que aparecer uma message box. Por exemplo, agora vou inventar aqui um exemplo um bocadinho forçado, mas para mostrar a ideia. Quando criávamos o dispenser, queríamos que aparecesse uma mensagem do lado da interface. Tipo, a máquina foi inicializada, qualquer coisa assim. Então, tínhamos de ter alguma forma de ter acesso ao de lado de lá. Bem, para ter acesso ao de lado de lá, de certeza que temos que ter aqui alguma coisa que represente o lado de lá. Eu vou chamar GUI só. Vamos fazer assim, GUI. E agora fazíamos qualquer coisa assim. GUI send message. Started. Pronto, podíamos fazer algo assim.
E agora este GUI, o que é que seria? Podíamos pensar assim, bom, este GUI, então, seria aqui o dispenser GUI. E podíamos aqui dispenser GUI. Mas nesse caso, pronto, tínhamos que continuar a ter uma classe dispenser GUI do outro lado. Podemos fazer algo um bocadinho melhor. Podíamos dizer que... e ele também não está inicializado, né? Tudo aqui é variável, mas ainda tínhamos aqui um problema. Ainda antes de chegar ao send message, temos que pôr alguma coisa no GUI. Né? Tem que ter ali um objeto. E o objeto que a gente quer, à partida que seja, é este. Então, temos aqui um primeiro problema, que eu já estava aqui a passar por cima dele, já estava a esquecer, que é, do lado do dispenser GUI, nós temos lá um método que é o createModel. Está aqui em cima, não é? Estava aqui. Este createModel, está logo no início, o que é que diz? Chama o dispenser, passa aqui esta informação, mas, além de criar o dispenser, também guarda logo, fica logo com o problema resolvido de ter aqui a referência para o dispenser, na variável model. Como é que nós podemos, no lado do dispenser, agora, como é que a gente consegue que o dispenser fique com uma referência para este? Que é o que nós estávamos a falar. Este é o primeiro problema, que é o problema, eu já estava a falar do outro a seguir, que até é mais simples, de certa forma. Este talvez faça mais confusão. Como é que nós conseguimos que agora lá do lado do dispenser ficar com uma referência para o dispenser GUI? Então vá, como passo intermédio, ainda vou pôr aqui o dispenser GUI. Se a gente quisesse isto, ainda antes de fazermos aqui este send message, tínhamos que fazer a inicialização daquele. Bem, já que ele está no final, vou pôr aqui também no final. Tínhamos que fazer algo assim, não é? GUI igual a... E agora? Como é que a gente tem alguma coisa para pôr aqui? Temos que pôr aqui do lado do dispenser uma referência para o dispenser. Este está a criar este. E quando cria este, fica com a referência para ele, não é? Tem um new, faz new null, faz new dispenser, fica com o. Agora, como é que a gente consegue que deste fique com uma referência para o outro? Vejam lá, o que é que vos parece? Talvez olhando para o outro lado seja mais fácil. Temos que, lá para dentro do dispenser, passar uma referência para o dispenser GUI. Que é para o dispenser ficar lá com uma referência para o lado de cá. Isto é um problema que antes não havia, antes não tínhamos interface, não é? Então, para criar um modelo, ele contentava-se com a informação. Neste caso, era esta coisa do register. Mas agora, se temos uma interface e queremos que podíamos não querer, hein? Mas de vez em quando dará jeito de fazer alguma coisa do lado do model e querer que ele possa comunicar com a view. Ele faz, por exemplo, fazia uma conta e quando acabava a conta mostrava o resultado na interface. Não é? Então, como é que passamos a informação, ou seja, o objeto dispenser GUI para dentro do dispenser? Ninguém está a ver? O que é que pode ser? Como é que se pode fazer isso? Okay. A gente está no dispenser GUI. Estamos a criar o dispenser. E queremos que o dispenser fique lá dentro com uma referência para o dispenser GUI. O que é uma referência para o dispenser GUI aqui? Para este objeto. A gente está a fazer... estamos a criar... aliás, está criado já o dispenser GUI quando chega aqui. Ele já fez o construtor, às escondidas, não é? Chamou o start... chamou o createModel, chegou aqui. Quando estamos aqui, já temos um objeto dispenser GUI. Qual é? Não, o model é o de lado de lá. É o dis? É o dis, exatamente. Portanto, se nós pegarmos no dis e o passarmos para o lado de lá, o que é o dis? É um dispenser GUI. Se a gente colocar aqui o dis, o que é que temos que fazer do lado de lá? Temos que ir aqui e dizer que agora há aqui um primeiro parâmetro que é do tipo dispenser GUI, que é o nosso GUI. Então já temos aqui o GUI para guardar. Não é? Agora não sabe aqui o que é o dispenser GUI. Temos que fazer aqui uns importes. Certo? Já ficámos com o GUI agora deste lado. O que é que aconteceu? Olhando lá para trás.
Já gravei, ele agora já não dá erro, já tem lá o parâmetro. Portanto, o modelo, ao criar o dispenser, ficámos com a referência para o modelo. O dispenser é o que nós queremos que seja visto como um modelo. Não é? É ponto de entrada no modelo, melhor dizendo, este objeto dispenser. Fica no nosso atributo modelo. E passamos como parâmetro este nosso mesmo objeto onde nós estamos. Agora, do lado de lá, também há uma referência para o lado de cá. Portanto, já conseguimos ir daqui para aqui e daqui para aqui. Tá? Agora, o que está lá do lado de lá é apenas um pequeno primeiro exemplo. É um exemplozito, um tal exemplo um bocadinho forçado, em que a gente queria que do lado daqui, quando acabava de fazer a inicialização da máquina, por assim dizer, queríamos pedir à interface para mostrar uma mensagem. Então veja, este é um exemplo muito importante. Apesar de ser forçado e pequenino, é importante neste aspecto. Quando nós queremos que apareça alguma coisa, não vamos fazê-lo aqui. Porquê? Porque portanto, qualquer output do programa é uma questão de interface. Portanto, nunca deve ser feito diretamente do módulo. O módulo pede ao módulo que está a tratar da interface, à parte que está a tratar da interface, para fazer isso. Se for uma interface em modo teste, seria até um print, não é? Mas também íamos fazer o print aqui. Continuava a ser a mesma lógica. Fazíamos um send message e esse send message do lado de lá é que trataria eventualmente de fazer um print, se fosse uma interface em modo texto. Aqui não é uma interface em modo texto, é uma interface gráfica, ela vai fazer alguma espécie de message box. No caso do JavaFX há uma coisa que é o alert, que acho que é a forma mais simples de fazer uma message box. Mas isso aqui deste lado não interessa. Deste lado interessa dizer, eu quero, do lado da interface, mostre uma mensagem. Pois isso é um pormenor técnico do lado de lá, como é que se mostra a mensagem. Se é com um print, se é com um alert, se é um message box, se é qualquer coisa. É importante é que daqui não haja prints. Não há cá prints nenhuns, porque o print é uma questão de interface. Agora, nós podíamos ter identificado esta necessidade. De vez em quando temos que mandar uma mensagem para a interface. Então, e por outro lado, e agora voltamos àquela questão que eu estava há pouco a falar, que já me estava a esquecer desta. Se eu quiser que desapareça ali aquela classe, podíamos querer ter uma outra classe com outro nome. Mas mais interessante que isso é que, na verdade, o que nós precisamos mesmo do lado da interface é que esteja lá disponível um determinado conjunto de métodos. Que neste momento é só este, o send message. Claro que depois poderiam passar a ser mais. Então, se nós queremos, do lado do ponto de vista do modelo, que a interface tenha de certeza um determinado conjunto de métodos, quando essa interface pode desaparecer e ser substituída por outra, o que é realmente interessante é que, do lado da interface, exista de certeza estes métodos. E como é que isso se garante? Garante-se obrigando a que quer esta classe, quer outra qualquer que apareça, implementem uma interface. Isto agora é pessoal de interface, aparece aqui com um quadro de significados. Então, se esta classe implementar uma interface que tem aqui o método send message e que recebe uma string, né? De certeza que isto vai funcionar. Então, pode ser interessante fazer isto. GUI, eu vou inventar aqui um nome. GUI interface. Aliás, na verdade, o GUI até não tem nada que ser GUI, na verdade. Até é melhor pensarmos que é dispenser interface. E aqui user interface. Pronto, e agora ponhamos aqui um nome um bocadinho melhor. E agora, isto já não vai ser um dispenser GUI, vai ser uma dispenser interface. Agora, o que é isto do dispenser interface? Será algo que é implementado por esta. Esta é um caso particular de uma user interface.
Tá? Então vejam, agora o dispenser GUI é do tipo User Interface. Quer dizer que aqui, que está à espera de um User Interface neste sítio, vamos poder passar o dispenser GUI, porque ele implementa a User Interface, pode passar aqui. Aqui tem que estar uma User Interface, mas este próprio método, portanto o this, este próprio objeto, aliás, este this é uma User Interface. Porque nós aqui em cima dissemos que a dispenser GUI implementa a User Interface. Então agora temos aqui realmente fazer isso. Criar a interface User Interface. E o que é que ele tem que ter aqui? O que é que ela tem que ter aqui? Aqui ele send message. Send message. MSG, por exemplo. Pronto, esta é a nossa interface. É só isto. Não tem aqui mais nada. Agora, deste lado, vamos fazer aqui. O que é que falta? Agora cá está a tal obrigatoriedade. A nossa classe tem de implementar o método send message. Não está. Ainda falta fazer isso. Adicionar o método. Ele deve ter vindo pôr o método cá em baixo, não é? Pois, ficou aqui em baixo. Vou pôr aqui em cima só para ficar mais perto do sítio. Pronto, e agora aqui então, sim, fazíamos o tal alert, que agora nem me lembro como é que se faz, mas deve estar para aqui um exemplozito. Penso que deve ter aqui algum exemplo, não é? Está aqui. Até tem já um show message, que é quase a mesma coisa, na verdade. Não é? Então temos aqui uma que na verdade é quase igual, quase nem se justificava, podíamos quase que mudar a outra para ser esta, não é? Temos este show message, mas também podíamos querer que fosse mesmo este o cabeçalho, não é? Só que desse uma mensagem e mais nada. Então agora, como tínhamos esta disponível, inventávamos aqui uma coisa para este e no outro punhamos o MSG. E pronto, que aquilo não está aqui a gostar. Está ali uma vírgula em vez de um ponto. E pronto. Ele ainda está aqui a queixar do dispenser. Vamos lá ver porquê. Missing Type Dispenser Interface. Não ficou com isto? Aqui o Dispenser Interface. Então... Aqui é pormenor. Está a escapar. Não é o nome não é Dispenser Interface, não é? É dei-lhe outro nome depois. Chama User Interface. Bom, então é uma boa oportunidade de fazer um rename. Portanto, é um Dispenser Interface. E pronto, já está. Penso que já está, quer dizer. Ainda não foi desta. Portanto, aqui está então um Dispenser Interface. Agora o código teste, quebrei o código teste porque acabei com aquele construtor. Portanto, o ideal era ter mantido o construtor e fazia mais este. Eu fui alterá-lo, quebrei o código teste que estava a usar este construtor. Não é? Podia ter feito outro construtor. Tinha sido mais civilizado. Pronto, então daqui já podemos passar o dis, porque o dispenser GUI agora é um dispenser interface. Tem cá o seu métodozinho de send message. E deste lado, então, temos disponível o user interface e podemos chamar o send message. Quando precisássemos de fazer mais pedidos à interface, só tínhamos que ir à nossa interface e acrescentar esse método aqui e da nossa classe também implementar o método, naturalmente. Isso faria com que, quando substituíssemos aqui o nosso dispenser GUI por outra coisa, essa outra coisa tinha sempre que fazer implementos da interface e, portanto, ia ter lá definidos aqueles métodos. Tá? Portanto, desta forma, ficamos com uma forma de aceder do lado do módulo ao lado da interface. Com a garantia daquele lado há de certeza os métodos que nos interessam, mesmo se a interface for substituída por outra. Alguma questão? Então, se não há, ficamos por aqui hoje.